soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. O versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse descreve um cenário apocalíptico de juízo final, onde Deus julga os mortos, culminando no fim da história. A imagem do grande trono branco e do que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Nos coloca frente a frente com a soberania absoluta de Deus e a conclusão do plano de redenção. É importante lembrar que a cosmovisão do Apocalipse, como o resto da Bíblia, é fortemente influenciada pela perspectiva judaica da época. O céu e a terra eram vistos como entidades físicas que existiam em torno do Monte Sião, onde Deus residia. A imagem da terra e o céu fugindo expressa a completa destruição e aniquilação dos elementos físicos do universo, simbolizando o fim da criação, como a conhecemos. Diante desse panorama, a teologia protestante, fundamentada na Bíblia, entende o versículo como a culminação da justiça divina. O juízo de Deus sobre os mortos, descrito nesse contexto, é uma confirmação de que o pecado tem consequências, e que a justiça de Deus prevalece sobre toda a iniquidade. A fuga da terra e do céu simboliza o fim do tempo e do espaço, o fim de todas as coisas corruptas, dando lugar a uma nova criação, livre do pecado e da morte. Essa visão, com foco na soberania de Deus e na promessa de redenção, inspira esperança e consolo para os que creem em Jesus Cristo. Estudo bíblico, Apocalipse 20 verso 12. Introdução. Apocalipse 20 verso 12 descreve um evento crucial no clímax da narrativa apocalíptica, o julgamento final. Este versículo, situado após o milênio e antes do juízo final, apresenta a cena do julgamento de todos os mortos, grandes e pequenos, perante o trono de Deus. Sua significância reside na demonstração da justiça divina, onde cada vida será avaliada à luz das ações e palavras registradas, culminando na determinação do destino eterno de cada indivíduo. A menção do livro da vida, um registro daqueles que estão em comunhão com Deus, adiciona uma dimensão de esperança e expectativa ao inevitável juízo. 2. Contexto histórico e cultural. A imagem do julgamento no livro do Apocalipse está enraizada em concepções judaicas e greco-romanas sobre o julgamento divino. A cultura judaica possuía uma forte crença na retribuição divina, onde as ações dos indivíduos, registradas metaforicamente em livros, seriam julgadas por Deus. A ideia de livros contendo os registros das ações humanas encontra paralelos em outras literaturas antigas, reforçando a universalidade da concepção de responsabilidade perante um poder superior. O contexto apocalíptico, por sua vez, intensifica a dramaticidade do evento, descrevendo de forma simbólica e vívida para enfatizar a iminente e inquestionável autoridade de Deus sobre a história e a humanidade. O elemento da vida e da morte refletem a visão bíblica de vida eterna com Deus ou separação eterna. 3. Interpretação teológica. Perspectiva protestante. Apocalipse 20 verso 12, segundo a interpretação protestante mais comum, descreve um julgamento individual e imparcial baseado nas ações de cada pessoa, as obras. Os livros representam os registros das ações humanas, enquanto o livro da vida representa o registro daqueles que, pela fé em Jesus Cristo, receberam o perdão de seus pecados e a vida eterna. A comparação entre os livros e o livro da vida demonstra a importância da fé salvadora em Cristo, não sendo as boas obras a base da salvação, mas sim o fruto dela. A perspectiva trinitária se manifesta aqui na autoridade e justiça de Deus Pai, a obra redentora de Jesus Cristo, e a aplicação do Espírito Santo que leva à fé e à obediência. Para o crente, este versículo serve como um incentivo à santificação e à vida cristã fiel, refletindo a consciência da responsabilidade perante Deus, e como um conforto diante do medo da morte e do juízo, pois a fé em Cristo garante o lugar no livro da vida. O julgamento final afirma a soberania e a justiça de Deus, assegurando que cada indivíduo receberá o que merece segundo as suas ações, em perfeita harmonia com a natureza justa e amorosa de Deus. Estudo bíblico, Apocalipse 20 verso 13. Este estudo bíblico se concentra no versículo 13 do capítulo 20 do livro de Apocalipse, na versão King James atualizada da Bíblia. Esse versículo descreve a cena do juízo final,
onde os mortos são ressuscitados para serem julgados diante de Deus. A imagem gráfica e poderosa da ressurreição, tanto dos que estiveram no mar, quanto dos que estiveram na morte e no Hades, é um dos pontos culminantes da narrativa apocalíptica. O contexto histórico de Apocalipse nos coloca no final do primeiro século, durante uma época de perseguição aos cristãos. João, o autor, escreve para fortalecer a fé dos crentes perseguidos, oferecendo uma visão da vitória final de Deus sobre o mal. A imagem do juízo final, com a ressurreição dos mortos, se torna um poderoso símbolo de esperança para os crentes, pois garante que a justiça divina será feita e que a recompensa final para os fiéis será a vida eterna na presença de Deus. A interpretação deste versículo dentro da cosmovisão protestante cristã se baseia na crença na ressurreição universal e no juízo final. A imagem do mar devolvendo os mortos e da morte e do Hades, os liberando, representa a universalidade do juízo. Todos, sem exceção, serão julgados diante de Deus. O critério para a avaliação de cada pessoa é o que tinha feito, ou seja, seus atos e caráter. A frase "cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito" enfatiza a justiça divina e o princípio de responsabilidade pessoal por nossas ações. A imagem de um julgamento individual é importante para entender a justiça e a soberania de Deus. Esse versículo aponta para a necessidade de uma vida pautada em fé, amor e obediência a Deus, pois no final, cada um será responsabilizado por seus atos. Estudo bíblico, Apocalipse 20 verso 14. Introdução, Apocalipse 20 verso 14. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apresenta uma imagem poderosa e final do juízo divino. Esta passagem descreve o destino final da morte e do Hades, culminando na derrota completa do mal e na vitória definitiva de Deus. A compreensão deste versículo requer uma análise cuidadosa do contexto apocalíptico, considerando a linguagem simbólica empregada e a teologia do juízo presente em toda a revelação. O estudo a seguir abordará o contexto histórico e a interpretação teológica deste versículo, dentro da cosmovisão protestante e cristã. Contexto histórico. A linguagem do Apocalipse é altamente simbólica, não devendo ser interpretada literal e exclusivamente. O lago de fogo não deve ser entendido como um local físico literal, mas como uma representação do juízo final e da completa aniquilação do mal. A morte e o Hades, o reino dos mortos no interregno entre a morte e a ressurreição, representam as potências do mal que operam no mundo, subjugando a humanidade ao pecado, a corrupção e a morte física. A imagem de serem atirados no lago de fogo simboliza a definitiva derrota e aniquilação dessas forças inimigas de Deus. Este quadro apocalíptico, com suas imagens vívidas, reflete a crença de João e do cristianismo primitivo na vitória de Cristo sobre o mal e a promessa de uma nova criação livre do pecado e da morte. Interpretação: o versículo afirma que a segunda morte é o lago de fogo. Esta segunda morte não se refere a uma morte física adicional, mas a uma aniquilação eterna e completa, separação definitiva da presença de Deus. A primeira morte é a morte física, a qual todos experimentam. A segunda morte é a condenação eterna, a separação total de Deus e de sua graça, representando o juízo final sobre o pecado e a rebelião contra Deus. Dentro da teologia protestante, a ênfase está na justiça e na soberania de Deus, que julgará toda a iniquidade e trará justiça final. A aniquilação completa do mal representa a consumação do plano de Deus de redenção e a restauração de sua criação. Assim, Apocalipse 20 verso 14 declara a vitória absoluta de Cristo e a esperança da nova criação, onde a morte e o poder do mal serão completamente extintos. Estudo bíblico, Apocalipse 20 verso 15. Introdução, Apocalipse 20 verso 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apresenta uma das imagens mais impactantes e frequentemente debatidas do livro do Apocalipse. Esta frase resume o julgamento final e o destino eterno dos que rejeitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo. A nossa análise focará no significado do livro da vida, o ato de ser lançado no lago de fogo, e as implicações desta passagem para a teologia cristã protestante, considerando a soberania de Deus e a responsabilidade humana.
É importante lembrar que a interpretação do Apocalipse varia entre os teólogos, mas buscamos uma abordagem coerente com a cosmovisão protestante e reformada. Contexto histórico: o Apocalipse foi escrito no contexto do Império Romano, um período de grande perseguição para os cristãos. João, o autor, utiliza uma linguagem simbólica e rica em imagens para transmitir a mensagem de esperança e triunfo final de Cristo sobre as forças do mal. O lago de fogo é uma imagem recorrente na Bíblia, frequentemente associada à destruição final e ao julgamento divino. Confira Isaías 66 verso 24, Mateus 25 verso 41. A ideia de um registro celestial, um livro da vida, também aparece em outros textos bíblicos. Confira Êxodo 32 verso 32, Filipenses 4 verso 3, Hebreus 12 verso 23. Representando a lista dos escolhidos por Deus, aqueles que estão em comunhão com Ele. No contexto do Apocalipse, este livro representa o registro definitivo do juízo, onde cada indivíduo é avaliado pela sua fidelidade a Cristo. Interpretação: de acordo com a teologia protestante, a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 2 versos 8 ao 9. O livro da vida representa, portanto, aqueles que, pela graça de Deus, creram no Evangelho e tiveram seus nomes inscritos nele. O lago de fogo simboliza a separação eterna de Deus, a condenação e o juízo final para aqueles que conscientemente rejeitaram a oferta de salvação. Este versículo não contradiz a soberania de Deus, pois ele escolhe quem será salvo, mas também afirma a responsabilidade humana na escolha de aceitar ou rejeitar a sua oferta de graça. A condenação, portanto, é a consequência da recusa livre e consciente da salvação, não um ato arbitrário de Deus. A imagem do lago de fogo enfatiza a realidade da consequência eterna da desobediência a Deus e a necessidade urgente de buscar a salvação oferecida em Cristo.